Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia, né? Chegamos aqui logo às 5 horas da manhã do Brasil, trazendo as principais notícias do Mengão. E olha, tem muita coisa para trazer para vocês com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Cara, ontem foi um dia interessante, né, na Copa do Mundo de Clubes. Tivemos aí algumas zebras, né, o empate do Fluminense, que poderia até ter ganho o jogo, né? Poderia ter ganho o jogo, o Borussia Dortmund veio de férias para aqui, para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Clubes. Inesperada, né, a partida, né, inesperado o resultado do Fluminense empatando com o Borussia. Poderia ter ganho, como eu falei, mas... Muito mais, não, eu não achei que o Fluminense jogou bem, eu achei que foi muito mais por a gente ter o Borussia não jogando nada, desinteressado, como a Inter de Milão também, né, desinteressada no jogo contra o Monterrey. A impressão que eu tenho, e aí é problema deles, né? Não é problema nosso, dos brasileiros, dos sul-americanos. A impressão que eu tenho é que os times sul-americanos, talvez os árabes, eu não sei, os mexicanos, eles estão muito mais interessados em ganhar a Copa do Mundo de Clubes do que os europeus. Agora, isso também pode ser um switch, né? Um negócio que vai mudar ali agora, o interruptor vai mudar, vão acionar ali, vão ligar ali o interruptor, vão ver, olha, a gente tá meio que soberbo, tá meio que né, não tá valorizando muito o pessoal, os sul-americanos e tudo mais, e não tá dando certo, estão começando a perder ponto para os sul-americanos. Então o Flamengo vai ter que ligar o sinal de alerta contra o Chelsea, que o Chelsea tá vendo já, né, que clubes europeus estão aí perdendo pontos e, né, já tivemos Porto, Benfica, Borussia e Inter de Milão. Então são situações aí onde tivemos o Bayern ganhando uma goleada histórica, 10-0 também contra um time semiprofissional, que tem uma história linda, inclusive, né, o Auckland City, né, pessoas que trabalham até, serviços braçais e tal, e que vieram para cá, para os Estados Unidos, sendo que o futebol não é nem a profissão deles, é uma coisa que eles fazem por amor. Mas tivemos o Bayern e o PSG amassando aí também o Atlético de Madrid, mas fora isso, os outros europeus decepcionaram, né? Mas é desinteresse? Como disse ali o presidente da La Liga, um torneio de verão, né, um torneio amistoso, com uma taça bonita, é isso que eles estão pregando, é isso que eles estão dizendo, né? Inclusive, eu acho que é um preconceito muito grande quando fala que estão levando dinheiro para outros continentes, né, quando um dinheiro que deveria ficar na Europa. Mais uma vez, aquele mesmo cara que não foi capaz de defender o Vini Júnior, é ele, o Javier lá da vida, né? É esse mesmo. Então, a gente tem algumas notícias importantes para passar para vocês aqui. Também, além da Bet Oficial da Nação, lembrando de você jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, troquinho do pão, né? E a gente ontem trouxe muitas dicas para vocês, algumas bateram, né? A gente também traz aí outras dicas aí no decorrer do dia. Fica ligado lá na plataforma vizinha, no @paparazzo rubro-negro, que a gente vai trazer dica para você acompanhar. Também lembrar que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim. Tem aí também o link, você pode procurar lá no mensagem direta Mais Cabelo, mas você pode também acessar o link aí da Mais Cabelo para você garantir os melhores produtos também, capilares e emagrecimento com a Mais Cabelo. Lembrar também que com a caravana do Haroldo, desejar saúde ao Haroldo, passou por cirurgia, com a caravana do Haroldo você pode garantir presença em todos os jogos do Flamengo, seja no Rio de Janeiro, seja fora do Rio. Você não fica no aeroporto como algumas fazem com você, né? Não fica no aeroporto, não fica sem ingresso, e eles não brincam com o seu sonho como algumas, né? Você não vai ficar out se você for com a caravana do Haroldo. Não fique out, tá ligado, né? Bem, vamos lá. Cara, tem algumas notícias importantes pra gente passar aqui, que eu acho que eu quero começar logo, já vou falar de Copa do Mundo de Clubes, já dei uma palhinha aí falando sobre a questão dos europeus, que o Flamengo tem que estar ligado, que o Chelsea vai... Eu tenho certeza que agora eles vão mudar essa história, vão querer, né, entrar mais ligados. Tem até o Xabi Alonso já falando sobre isso,
A gente vai falar sobre essa situação toda. Tivemos aí, infelizmente, torcedor do Borussia, né? Falando, como é que foi o Sharp? Falou o quê? Que os times... é só econômica, eles são só econômicos. A preocupação deles é só econômica, né? Não é uma competição para técnico. Não é uma competição para ganhar título, para ganhar questão técnica. É só econômica, que não vale a pena enfrentar esses adversários fracos aí, né? Praticamente isso que ele falou. Fracassado. É isso aí. Há um preconceito muito grande com os times sul-americanos, né? E até alguns torcedores começando a torcer pelos brasileiros. Torcedores, às vezes, rivais, agora já começando a falar, não, tô torcendo que seja algum brasileiro que ganhe, ou algum sul-americano que ganhe. Mas o Xabi Alonso falou diferente. O Xabi Alonso falou diferente, eu vou trazer daqui a pouquinho. Olha, a CBF anunciou que vai iniciar a construção, segundo também informações aí que chegam, né, estão saindo em todos os principais veículos, anunciou que vai iniciar a construção coletiva do primeiro modelo nacional de fair play financeiro no futebol brasileiro. 28 clubes e 7 federações aceitaram participar do processo de elaboração do plano. A primeira reunião ocorrerá após a Copa do Mundo de Clubes e a proposta final será entregue 90 dias depois. Confira aí os clubes e confederações que apoiam a ideia do fair play financeiro. Presta atenção, hein? Olha só, os clubes que apoiam o fair play financeiro. Quem não apoia, alguma coisa errada tem, né? É muito estranho. Ó, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco, América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. As federações de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe também apoiaram. Agora, perceberam uma coisa? Não tem Corinthians, hein? O Corinthians não apoia o fair play financeiro. Que vergonha, né? Que vergonha. Até o Santos está afundado numa crise aí, apoia. O Corinthians não apoia o fair play financeiro. Vergonhoso isso, hein, gente? Vergonhoso. Olha, a gente tem aqui também uma situação importante para passar para vocês, duas situações importantes para passar para vocês de mercado da bola. O Reinier, né, pode estar voltando ao Brasil aí. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Reinier Jesus, cria do Flamengo, que foi vendido ao Real Madrid, rodou num monte de clube na Europa, não se firmou na Europa. O Atlético negocia a contratação de Reinier junto ao Real Madrid por empréstimo. Foi jogador aí que é revelado pelo Flamengo, tem interesse em jogar no Atlético Mineiro na segunda metade da temporada de 2025, tá? Então, segundo informações do GE, ele tem interesse em jogar no Atlético Mineiro, tá? Então, a negociação está aberta segundo o Globo Esporte. Olha só, a gente tem aqui também informação importante que na partida contra o Esperance, o nosso ídolo aí, o Zico, embaixador do Flamengo no Mundial, e o vice-presidente Marcos Mota representaram o Flamengo em um encontro aí com dirigentes do futebol mundial. Estavam presentes aí o Thomas Payer, né, CFO da FIFA, na verdade, o Patrice Motsepe, né, presidente aí da Confederação Africana de Futebol, e o Jürgen Mainka, né, o chefe do torneio oficial aí, né, o México também na Copa do Mundo FIFA 2026 e tal. Então, o Zico esteve presente aí com autoridades aí da FIFA na Copa do Mundo de Clubes. Olha só o Zico aí, ó. E ele que tá aí, né, como embaixador do Mengão, nosso Zico, nosso Galo, que nos dê muita sorte. Inclusive, ontem, em determinado momento do jogo, a gente estava com 81% de posse de bola, então era 19-81. 19-81. 19-81. 1981, 19-81. Esses anos, eles falam alguma coisa para vocês? Dizem alguma coisa para vocês? Numerologia. Olha só, a gente tem uma outra informação importante aqui, que os italianos estão de olho no Wesley, né? A Juventus tem interesse na contratação de Wesley, mas os valores não empolgam o Flamengo. Eu vou falar uma coisa aqui.
e agora é muito sério, não sei se chega a mais 30, 25, 30 milhões de euros pelo Wesley não, viu? Não sei se chega nesse valor não, hein, gente? O Wesley, ele foi convocado e tudo mais, mas hoje o titular do Flamengo, para mim, é o Varela, tá? Hoje o Varela tá jogando muito mais. E isso não é depreciar o Wesley, não, porque ele é um garoto muito bom. Eu acho o Wesley fantástico, muito bom. Excelente jogador ali, vai ser titular em alguns momentos. O Varela pode ser titular em outros. Nós temos 2 titulares na lateral direita. Mas nesse momento, o cara que está iniciando o jogo é o Varela, e merecido. Agora, eu sinceramente não sei se chega a proposta que o Flamengo está querendo de 35 milhões de euros. Eu acho que é um valor muito alto. Eu não sei se o David Sharp está aqui perto de mim, se ele concorda, que o valor que o Flamengo quer pelo Wesley é muito difícil chegar a esse valor agora. Naquele momento que ele estava numa fase espetacular, até poderia se justificar algo na casa de 30, mas 35 eu acho difícil. Se chegar, ótimo para o Flamengo, concorda? 25, já é para lamber os beiços. Agora, o valor aí da Juventus de 20, ó, já saiu fala galera aqui, eu entrei aqui, aí apareceu o Petinho aqui no vídeo aqui. Eu acho que foi ele com o José Boto, né, que ele encontrou o José Boto hoje, eu tava pertinho ali, o José Boto lá no hotel do Flamengo, o Petinho tava por lá, inclusive quem puder aí seguir, Petinho 43. Olha só, o jornal italiano, então, Gazzetta dello Sport, trouxe a informação do interesse da Juventus na contratação do Wesley. Os valores especulados giram em torno aí de 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais na cotação atual. O jornalista Mauro César Pereira, ele trouxe que os valores não empolgam o Flamengo, que sequer foi procurado pelos italianos. O staff do jogador está aí, está procurando aí propostas. Eu sei até que um dos membros do staff está em Nova York, aqui, tá pertinho da gente aqui, tá em Nova York, e a gente sabe que o Flamengo tá aguardando aí uma proposta na casa de 35. Eu, sinceramente, acho que se conseguir uma proposta entre 20 e 25, se o Flamengo realmente quer fazer essa receita com venda de jogadores, eu acho que esse valor seria até justo, seria um valor interessante antes, né, que de repente não tenha mais clube interessado. Eu volto a dizer, se o Wesley ficar, melhor ainda, porque eu acho ele espetacular, e a gente ter o Varela e mais um reserva, ou no caso ter a opção ali que ele pode ser reserva, ele pode ser titular e ele pode ser reserva, porque os dois ali, inclusive o Varela joga na esquerda também, então em alguns momentos devemos ter Varela e o Wesley jogando nas 2 laterais, né? Mesmo agora com o retorno do Vinha, eu acho que pode ser que a gente veja menos isso, mas a verdade é que o Flamengo está bem servido de laterais. E se chegar uma proposta de 25, entre 20 e 25, eu acho que o Flamengo deveria avaliar com carinho. Olha só, a gente tem a torcida do Flamengo elaborando uma festa aqui nos Estados Unidos, tá? Os torcedores estão aí se organizando nas redes sociais para comprarem bandeiras de mão, bandeirinhas de mão rubro-negras, para fazer a festa no duelo contra o Chelsea. Além das bandeiras de mão, a torcida está se mobilizando para comprar balões, né, bola de encher, aqueles balões vermelhos e pretos. Bolinha de encher para levar para o estádio e bandeirinha de mão. Inclusive na Amazon, em sites desses de compras, você encontra a dita bandeirinha, né? Olha só, eles mandaram, né, atenção rubro-negros, no próximo jogo Flamengo e Chelsea, queremos colorir as arquibancadas da Filadélfia com a energia da nação. Leve com você balão vermelho ou preto, vazio mesmo, lá dentro a gente enche e transforma o estádio num mar rubro-negro. Né? Bandeirinhas também. Então o pessoal tá comprando essas bandeirinhas assim, ó, para levar para o estádio, tá? Eu acho que é uma boa, uma ideia fantástica. Então os itens para a Festa da Nação podem ser encontrados aí em diversas lojas dos Estados Unidos, como Amazon, Five Below e Flags Importer. Vamos levar, cara, vamos fazer essa festa bacana. E na tarde do jogo, na Filadélfia, eu convido você a ir lá na estátua do Rocky Balboa de novo. Com certeza vai ser o ponto de encontro antes do segundo jogo na Filadélfia que nós temos. Ganhamos o primeiro, vamos repetir, vamos de novo para a estátua do Rocky Balboa, colocar a bandeira no Rocky Balboa, fazer aquela festa na Filadélfia. Olha só, a gente tem aqui também a FIFA, né, esperando um público de mais de 50 mil pessoas para o jogo
entre Flamengo e Chelsea. O principal jogo, principal confronto dessa fase de grupos, no caso da fase de grupos aí, do grupo do Flamengo, né? Então, na próxima sexta-feira, o Flamengo enfrenta o Chelsea, segunda rodada, e a FIFA projeta aí um público superior a 50 mil pessoas no estádio Lincoln Financial Field, tá? E que bom que a gente agora tem uma recordação boa de Lincoln, né? Numa Copa, num Mundial de Clubes, né? Antes a lembrança aí, o David, de Lincoln não era muito boa, né? Agora a gente já ganhou um jogo, agora Lincoln com vitória, né? Combinamos Lincoln com vitória. Olha só, então chegou a hora... se Deus quiser, vai continuar dando certo e venceremos o Chelsea na próxima partida. Olha só, a gente tem aqui agora a informação que eu falei do Xabi Alonso, né? O técnico do Real Madrid. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Xabi Alonso, técnico do Real, elogiou os clubes brasileiros que estão na Copa do Mundo de Clubes. Gostei do que vi, os times brasileiros não me surpreenderam, estão jogando em um nível muito bom. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão adversários difíceis com um grande nível. Sempre que vão ao Mundial demonstram, né? É algo novo para todos, tá? Ele fala que não surpreenderam a ele, mas que para todos é uma surpresa, mas que para ele, Xabi Alonso, não é uma surpresa, e elogiou demais aí os times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. E você? Você acredita, torcedor, que o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras, o Boca, o River podem chegar longe na Copa do Mundo de Clubes? E aí, Túlio, acha que pode esses clubes... Principalmente Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, né? O pai do Petinho falando que Flamengo e Palmeiras podem chegar longe. Olha só, a gente também tem aqui setor norte na Filadélfia. A torcida do Flamengo promete invadir o Lincoln Financial Field e transformar a arquibancada em setor norte, tá? Então, a maior torcida do mundo aí está prestes a dar um maior espetáculo, e as organizadas estão, a galera de organizada que está por aqui, torcedores também mais ativos estão aí também tentando, né, a missão de transformar a arquibancada em setor norte, como no Maracanã. A concentração rubro-negra será nos setores 129, 128, 130, 131, 233, 234, 235, 236 e 237, tá? Áreas destacadas em vermelho no mapa dos ingressos, olha só. Tá? Então é para a galera do Flamengo ficar ali atrás do gol, tá? Nesse lado ali. Então, setores, tá? Do 129 ao 131 e do 233 ao 237. Vamos fazer aquela festa, transformar no setor norte ali aquele trecho do estádio. Vai ser espetacular, cara. Tô aí hiper confiante, vamos para cima, vamos com tudo. E só para a gente fechar aqui, a gente teve aqui uma informação ontem, que eu vou reforçar aqui, que o Nico de la Cruz treinou no campo, tá? Não foi de início, mas depois ele treinou no campo, então deve hoje, né? Inclusive, eu acho que o treino vai ser fechado, tem 13h, tem entrevista coletiva com o Jorginho, lá na concentração do Flamengo, no hotel. Estou até hospedado lá, estou aqui na casa de amigos, mas eu estou hospedado lá, daqui a pouco eu estou indo para lá de novo. Então, estaremos lá amanhã para fazer a coletiva de imprensa do Jorginho a 13h. Agora, com relação ao De La Cruz, foi para o campo, mas não é garantido ainda que será relacionado, mas deve treinar normalmente amanhã. Treinando normalmente, ele deve ser relacionado para o jogo de sexta-feira. Outro jogador que preocupava, né, que não estava conseguindo jogar e que pode retornar à equipe é o Alexandro, tá? Então o Alexandro não foi visto no campo hoje, estava fazendo um trabalho de controle de carga, mas deve voltar ao time titular até no jogo contra o Chelsea. O Flamengo vai ter um time aí mais experiente, né? Já vou te chamar aí, só para completar aqui. Eu acho que o provável time do Flamengo pode ter mudanças. E eu até vou falar para vocês, se o David Sharp, que está aqui na casa, quiser comentar, eu acho que o Flamengo vai com Rossi, Varela, tá? Ou Wesley, mas acho que é Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandre. O Flamengo vai buscar experiência, hein? O Flamengo vai buscar experiência. Eu acho que ele vai com Danilo, Léo Ortiz e Alexandro, tá? Nessa partida contra o Chelsea, para ter ali não só experiência, mas para ter mais moral, né? Jogadores ali mais conhecidos do futebol internacional.
E aí, mais cascudos. E aí, no meio-campo, Eric Pulgar. E você vê que são jogadores todos de seleção, né? Eric Pulgar, o Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique, tá? Essa eu acho que é a formação, por isso que ele colocou o Pedro no jogo passado e o Bruno Henrique falou pra gente sobre a questão do protagonismo do grupo. E aí ele fala claramente que em alguns jogos ele será titular, outros o Pedro será. Então eu acho que essa escolha do Pedro no primeiro jogo pode significar que nesse jogo agora ele possa vir, né, com o Bruno Henrique. Nada confirmado, mas é um feeling meu. Fala, David. Notícia do Diogo Dantas agora. Do Jornal o Globo. Para evitar nova lesão, o Flamengo avalia tirar De La Cruz do jogo contra o Chelsea sexta-feira. Flamengo avaliando tirar o De La Cruz do jogo contra o Chelsea para evitar lesão. Mas isso aí não é confirmado oficialmente pelo clube, tá? O meio uruguai ainda está em transição e terá Tá em transição. tempo para treinar com o elenco. Pouco tempo para treinar. Na avaliação da comissão técnica, a ideia é evitar uma nova lesão. Evitar nova lesão. Alexandre deve retornar. E o Alexandre, como eu estou falando, deve retornar. Inclusive, eu acho que o Danilo também pode ser titular. O Flamengo vai primar aí pelos jogadores mais cascudos. E o De La Cruz é isso que eu falava para vocês. Eu acho difícil ser relacionado. Pode ser, pode. Pode treinar esses dias? Pode. Mas não significa que ele será relacionado. Pode ser aí, na verdade, um reforço apenas para o jogo contra o Los Angeles FC. Galera, tamo junto. Muito obrigado aí pela sua audiência. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!